Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos fazer o resumo do segundo dia do US Open de tênis, né? Parte da primeira rodada concluída. Hoje a gente tem a conclusão da primeira rodada do torneio e assim, né? João Fonseca garantindo sua vaga à segunda rodada. Um dia de pouquíssimas surpresas. Carlos Alcaraz estreia com vitória, entre vários outros cabeças de chave. E a gente vai aqui comentar sobre os resultados, alguns jogos que saíram bem mais difíceis do que muita gente imaginava, outros jogos que surpreenderam assim pelo resultado da maneira que foi construída, e aqui falaremos de tudo isso, pedindo que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o hype se puder, para que o canal alcance cada vez mais pessoas. Agradeço muito sim as visualizações, o alcance que a gente teve nos últimos dias, e eu devo isso graças a vocês que vêm aqui apoiando o conteúdo do canal. Vamos falar primeiro aqui, o Coleman Wong venceu o Alexander Kovacevic, né, 6-4, 7-5, 7-6, né, boa vitória pro tenista de Hong Kong que veio do quali. O americano realmente não tá conseguindo muito progresso no ranking, né? Fica ali, tá bem estagnado, e esse tipo de derrota é complicado, né? O cara, normalmente, o americano é o tenista que gosta de jogar em quadradura rápida, tá jogando em casa e perde em casa ali pro tenista que não tá nem no top 100, mas que vem jogando com bastante confiança, até porque veio de 3 vitórias no quali, e esses tenistas que vêm no quali desse jeito são perigosos, né? O Cameron Norrie venceu o Sebastian Korda, tava 2-0, 7-5, 6-4, até o Korda abandonar, né? Tipo, fisicamente o Korda vem sofrendo bastante, né? Não tá conseguindo se manter saudável e o ranking dele despencou, né? Ele que já foi top 20, tá em 75 do mundo agora. Ele nunca também achou, tipo, o equilíbrio do tênis dele em termos de agressividade e construção de ponto. É um cara que, assim, tá o tempo todo atacando, entende? E ele tem um talento natural absurdo, né? E só conseguiu ganhar muita coisa, assim, em termos de vitórias, algumas triunfos fantásticos, como ele fez, por exemplo, contra o Medvedev no Australian Open lá em 23, né? Porque ele tem um talento absurdo e conseguiu, de certa maneira, nos grandes dias, sustentar esse nível de agressividade de maneira sublime. Mas na maior parte do tempo, quando seu timing de bola não tá bom, né? Você vai dar muito erro de graça, né? Muito erro não forçado. E o Korda, infelizmente, para assim, é um talento até agora um pouco aproveitado. Mas o maior foco da carreira dele era tentar se manter saudável e tá sendo complicado até o momento. Então vamos ver se ele consegue ali dar uma rebutada, né? Porque tá difícil, né? Mas boa vitória pro Norrie, né? Que vem jogando bem e vem cada vez mais subindo no ranking. O tenista americano Martin Dam Jr., que veio do quali, venceu o David Blanch por 3-0, 6-3, 6-4, 6-4. Dois tenistas que não estão nem no top 300, né? Um veio pelo quali, o outro foi convidado, e o tenista que veio do quali leva vantagem, como eu disse, né? Tá com mais ritmo e conseguiu uma bela vitória por 3-0. O Lloyd Harris venceu o Sebastian Baez por 3-0, né? O Lloyd Harris também veio do quali, já foi top 30 o Lloyd Harris em certo momento da carreira. Ele tá 353 do mundo atualmente, mas assim, o Baez em quadradura não vai, né? Não consegue, né? Não consegue, né, Baez? E o Baez perdeu em todas as primeiras rodadas de Grand Slam esse ano. Até o Roland Garros, né? Que deveria ser no saibro a força dele, mas a verdade é que a força do Baez está no saibro sul-americano no verão, quando ele tem muito calor, tá aqui no saibro sul-americano, né? E aí ele funciona muito bem, né? Porque no saibro europeu, né? Vai lembrar, é feito na primavera, normalmente, os jogos da ATP lá em Madrid, Roma. Nunca tá tão quente como aqui na América do Sul. E aí, com isso, o que acontece? Quando o ar tá menos quente, né? A bola fica mais denso, né? Então a bola anda menos, né? No calor, a bola anda mais rápido, né? E o Baez é um cara que, assim, né? Tipo, ele gosta do calor, né? Porque ele tem muita dificuldade de gerar potência, ele tá mais acostumado ao desgaste físico dessas condições hostis. E mesmo que seja muito calor nos Estados Unidos, aí vira quadradura e o cara não consegue performar fora do habitat natural. E o Lloyd Harris consegue essa vitória, né? Agora, pra mim, a grande decepção da primeira rodada não pode ser outro senão o Hugo Humbert, que é no fraco do Humbert, né? Adam Walton vencendo ele, venceu o Medvedev na semana retrasada, melhor dizendo, lá em Cincinnati, e agora vence o Hugo Humbert 6-4, 7-6, 5-7, 6-1, né? O Hugo Humbert, que a gente sempre fala, né? Um talento natural absurdo, mas esse aqui é mais um Shapovalov da vida, né? Tipo, muito talento, né? O Shapovalov é bem mais talentoso se a gente para pra pensar, né?
que o Shapovalov tem mais versatilidade, né? Tipo, o Shapovalov frustra mais, né? Porque ele tem todos os recursos possíveis e não usa nenhum deles com a devida competência, né? O Humbert, ele é um cara que joga, assim, basicamente de uma maneira, tipo assim, reto, muito objetivo, né? Ele não é um cara que tem muita alternância para um spin, entende? Ele usa às vezes os slices e tem mão para isso, mas é um negócio assim, você vê que o slice dele é bom, mas ele quase não usa direito, né? E ele tenta ir pra rede, tem muita mão pra volear, mas a verdade é que as subidas à rede dele são muito mal feitas na maior parte do tempo. E essas derrotas aqui mostram quanto que ele é um tenista que acaba sendo vulnerável quando colocado em uma situação tática desconfortável, né? Então, complicado para um Bé, mas assim, é um ano que ele tá quase equalizando assim, vitórias e derrotas para um ano passado que ele foi finalista de Masters 1000 e esses 600 pontos que estão sustentando ele no top 20, uma hora expiram, né? Acho que nem sei se ele tá ainda no top 20, né? Mas a verdade é que desse jeito ele sai para fora do top 30. Zubbergs venceu o Tseng por 3-0, 6-3, 6-4, 6-3, né? Um jogo de muitas quebras, né? Mas no final ali é uma vitória pro tenista da Bélgica, que é um cara que tem potencial, mas também é outro que não consegue sair muito da fórmula base, por isso não consegue progredir muito no ranking. O João Fonseca venceu o Miomir Kecmanovic por 3-0, 7-6, 7-6, 6-3. Ressaltar o bom nível de saque do João, 14 aces e nenhuma dupla falta. Ele foi muito bem com o segundo saque, 63% dos pontos vencidos com o segundo saque, né? E assim, o grande ponto é, né, nos breakpoints, ele teve 3 contra e só salvou 1, né? Mas ele produziu 9 e conseguiu quebrar 4 vezes o Kecmanovic. Eu acho que o João ele tem que só encontrar mais equilíbrio, escolher melhor o timing para atacar, né? Eu acho que isso já vai dar um salto de qualidade no jogo dele notável, né? Se ele escolhe melhor os momentos de atacar, erra menos, né? Tipo, e transforma mais erros não forçados em mais uma bola dentro de quadra, entende? E assim, menos erros, melhor timing daí para ataque, né? Acho que ele já vai melhorar bastante. Que para mim o grande problema do João tem sido dar muito ponto de graça e forçar o jogo em momentos que não deveria, né? Ele queima às vezes muita devolução para tentar ganhar o ponto logo de cara. Coloca a bola em quadra, né? Não tô dizendo para colocar a bola lenta, né? Mas assim, coloca a bola em quadra, vai planejando os pontos, entende? Isso tá faltando pro João. Mas é uma boa vitória contra o Kecmanovic. Vamos ver como ele se comporta contra o Thomas Marat, né? O Jack Draper venceu o Facundo Gomes por 3-1, né? 6-4, 7-5, 6-7, 6-2. É aquele negócio, tá sem ritmo algum, Jack Draper, né? Não joga desde o Wimbledon, então ele poderia, obviamente, sofrer no primeiro jogo dele de intensidade mais alta, perdeu um set, né? Isso não é uma situação muito legal para ele, mas a questão é, ele passou da primeira rodada, então ele ganha um pouco de ritmo, ganha um pouco de confiança, entende o tempo de bola, a velocidade da quadra, então ele tende a estar mais pronto para as próximas rodadas. Então, assim, o Draper passa com sucesso desse primeiro desafio, a ver o quão bem ele consegue sustentar esse nível, né? O Collignon, tenista da Bélgica, venceu o Daniel Galan por 3-0, triplo 6-4, uma vitória relativamente tranquila. Galan que é lucky loser, né? Ele acabou entrando na chave principal por desistências, mas assim, não aproveitou essa oportunidade, né? O Francisco Comensanha venceu o Alex Mikkelsen por 3-1, 1-6, 6-3, 6-4, 6-4. Primeiro set do Comensanha é ruim, mas a partir ali do segundo set é um nível de tênis bem mais alto por parte do Comensanha, sacando melhor. Ele ganhou 82% dos pontos com o primeiro saque contra 67% do Mikkelsen, né? E é aquele negócio, você espera que o Comensanha não seja o cara que joga melhor que o Mikkelsen na quadradura, porque não é o estilo dele. Ele é um saibreiro clássico, né? Se defende muito bem, mas assim, é um jogador que constrói pontos de maneira mais inteligente do que o americano. A meu ver, tem um primeiro saque que foi muito mais bem concebido ali dentro de quadra para neutralizar a devolução ofensiva do adversário e que assim, ele se colocou melhor nos pontos, entendeu melhor o que tinha que fazer e conseguiu uma belíssima vitória, avançando na segunda rodada de um Grand Slam em quadraduro, que é bom pro argentino que consegue subir no ranking, né? Flávio Cobolli precisou de 3 horas e 42 para vencer o compatriota, né? O tenista, o Francesco Pássaro, né? 3-2, 7-5, 4-6, 6-4, 3-6, 6-3, né? O Cobolli, que tem um ano que a gente pode dizer de ascensão após a gira de Saibro, começou muito mal o ano, principalmente nas quadras duras. Ele jogou melhor nessas últimas semanas, mas ainda assim tem coisas a resolver no jogo dele nessa superfície. De qualquer jeito, né? Assim, ele tem que trabalhar a questão do saque. Foram 15 duplas faltas comparadas a 7 aces, o que é muita coisa, você não pode dar tanta dupla falta assim. Mas ele jogou melhor nos pontos de segundo saque do que o Pássaro. Foi a diferença. Os dois tiveram 72% dos pontos com o primeiro saque, só que o Cobolli 53% no segundo e o Pássaro 41% no terceiro.
Isso foi fundamental aí para que o Coboli vencesse. Mas há de se ressaltar, 58% de primeiro saque por pássaro e apenas 40% de primeiro saque para o Coboli. É muito baixa essa porcentagem de primeiro saque, ela não pode se manter se ele quiser ir mais longe no torneio. Mattia Bellucci venceu o Zhu Shengshang, né, 2-1 até a desistência do chinês, 7-6, 1-6, 6-3, 3-0, então é o italiano conseguindo aproveitar a oportunidade de avançar à próxima rodada. E assim, não acho que ele é um bicho-papão das quadras duras, né? Mas já teve vitórias esse ano, né? Contra os tenistas em crise, Daniil Medvedev e Stefano Tsitsipas, inclusive no mesmo torneio. Vamos ver o quão longe vai chegar o Mattia Bellucci, mas ele aí consegue uma boa vitória, né? Janson Brooksby venceu o Alexander Vukic por 3-2, né? 6-3, 6-7, 6-4, 3-6, 6-3. O Brooksby tem um ano de retorno muito bom até, né? Conseguindo já voltar pro top 100, ele conseguindo boas vitórias. Acho que temos que destacar que o Janson Brooksby consegue ali um ano de recuperação, onde ele já se coloca numa posição melhor para a próxima temporada, já consegue ganhar mais ritmo e assim, é um tenista que a gente tem que ficar de olho porque sempre foi um jovem talento americano bem interessante, bem talentoso e a vitória dele contra o Vukic é um jogo perigoso, o australiano saca bem, é um tenista que deu uma melhora nesse momento da temporada nas quadras duras, então boa vitória para o Brooksby. O Jaime Munar venceu o Jaime Faria, né? Deixa eu ver aqui. Sim, né? Jaime Faria, 6-0, 6-3, 5-7, 6-2. O Munar que teve momentos muito bons no ano, conseguiu jogar tênis de qualidade até mesmo na grama, né? E ele consegue uma boa estreia aí no US Open. Mas essa gira de quadradura até agora não tem sido a mais especial do Munar, né? Tipo, ele não tem se destacado tanto assim, mas essa vitória aí, ele jogou bem, né? Ele conseguiu. Ele é um cara desses tenistas mais defensivos, né? Desses saibredos espanhóis, mas ele joga muito mais reto do que, por exemplo, ali. Vamos colocar em paralelo, né? O Mariano Navone, né? Ele não é espanhol, ele é argentino, mas é um dos saibreiros da atualidade, né? E assim, ele joga com aquele spinzão alto, joga a bola mais alta, né? O Munar já joga mais reto, né? E na quadradura, rápida do jeito que ela tá, se ele conseguir acertar o tempo de bola, ele vira um tenista bem enjoado e perigoso, né? O Holger Rune teve suas dificuldades físicas durante o jogo, né? Sentiu dores ali na barriga, no abdômen, no segundo set, mas conseguiu a vitória contra o Botic van der Zandschulp, 6-3, 7-6, 7-6. Destaque para o terceiro set do Rune, onde ele estava brilhando, fazendo 4-0, jogando o melhor tênis dele que eu via em bastante tempo. E aí o Rune lembrou que é o Rune, perdeu 4 games seguidos e o jogo teve que ir pro tie break, né? Tipo, não era um negócio que deveria acontecer, mas o Holger Rune tem horas que ele dá esses apagões, né? É um tenista absolutamente assim, absurdamente talentoso, melhor dizendo, né? Mas ele tem esses momentos de apagão, né? Que dá muita chance para os adversários. E aí é aquela história: tem adversário que não perdoa. Mas vamos ver o quanto longe o Rune chega, porque é um tenista que assim ninguém quer enfrentar quando tá jogando o melhor tênis. Ele é bem perigoso quando ele tá sentindo o tempo de bola bem. Ele ataca com os dois lados, backhand e forehand, extremamente ágil. Ele é um cara que tem mão para volear. Ele é completo, só não é um tenista que usa os recursos da melhor maneira, né? O Francis Tiafoe venceu o Yoshihito Nishioka por 3-0, 6-3, 7-6, 6-3. Não foi a melhor atuação do Tiafoe, ao meu ver, né? Tipo, porque ele teve os momentos ali que ele deu umas osciladas, deu uma chance ao Nishioka, um set indo pro tie-break contra o Nishioka, que tá longe de ser o melhor sacador do mundo, né? Mas assim, o Tiafoe, pra mim, o problema foi que colocou pouco o primeiro saque em quadra, 52%, e aí dependeu do segundo saque, onde ele ganhou apenas 44% dos pontos, né? Muitos erros não forçados, mas no final, assim, não é o oponente que você imagina que vai levar o Tiafoe ao limite e ele conseguiu vencer, né? Meu Deus, quantos jogos. É muito jogo acontecendo. Vai lá. Matt Kratz venceu o Gudelian por 3-1, 6-1, 6-4, 6-7, 6-4, né? O tenista polonês conseguindo avançar a segunda rodada do US Open. Jan Struff venceu o Mackenzie McDonald por 3-1, 3-6, 7-6, 6-3, 6-3. Mackenzie McDonald e o Struff são tenistas bem aquém dos melhores momentos atualmente, né? Mas o Struff é aquele cara que joga super rápido, né? Super agressivo, tá sacando e voleando o tempo inteiro, né? Ele tenta sufocar ao máximo o adversário, né? E aí ele comete muito erro não forçado, acho que falta dosar esse ritmo em alguns momentos. Mackenzie McDonald é um cara que até joga bem, direcionando bem os golpes, mas assim, né, tá longe do melhor momento, tá longe de ser um cara que tá incomodando tanto no fundo de quadra, e ele não conseguiu colocar o Struff numa condição de desconforto a partir, por exemplo, do terceiro set. Nos dois primeiros mais nivelado, mas no terceiro set o Struff foi lá e ganhou, né? O Tristan Boyer venceu o James Duckworth por 3-0, 6-3, 7-5, 6-4.
Assim, né, o Duckworth tá longe do melhor momento da carreira e o Boyer vem sendo um tenista que joga bem até agora nessa gira da US Open Series, né? Ele tem feito alguns resultados bem interessantes, né? O Karen Khachanov teve uma estreia dura, né, contra o Nizeba Zavaridi, né? Eu não esperava tanta dificuldade do Khachanov pelo nível de tênis que ele apresentou nas últimas semanas, mas aí pode ser decorrência também do problema físico que teve lá em Cincinnati, não sei. Mas assim, ele conseguiu a vitória e foi clutch, né? Como muita gente diz nos momentos decisivos, 8 chances de quebra pro Khachanov, ele quebrou 7 vezes o Bazavaridi. Impressionante. E assim, o Khachanov é um tenista que, se alcançar o nível que ele mostrou lá em Toronto, perigosíssimo também no torneio. Então, vamos ver. Eu sou um grande fã do tênis do Khachanov, né? Pra mim, uma das vitórias mais lindas do tênis, né? Foi que basicamente aposentou o Kyrgios, que foi a dos quartas de final da US Open de 22, né? O Andrei Rublev venceu o Dino Prismic por 3-0, né? 6-4, 6-4, 6-4. Boa atuação do Rublev em si, né? Tipo, salvou todos os breakpoints que enfrentou, converteu todos que teve, né? Só 3, mas, por exemplo, converteu os 3, né? E, assim, 84% dos pontos com o primeiro saque, 64% com o segundo. Nível alto do Rublev. Tô bem curioso para ver quando ele enfrentar um dos figurões. Isso é claro, se ele avançar até esse ponto, mas pelo nível que ele vem apresentando, me parece que esses desafios menores não vão ser tão problemáticos sobre o Rublev, né? Casper Ruud venceu o Sebastian Hoff, né, por 3-0. Baita atuação do Ruud, principalmente os 2 primeiros sets, não dando chance ao Hoff, né, 6-1, 6-2. Depois que o jogo deu uma apertada, o Hoffner melhorou, aí virou um 7-6, mas, assim, sacou muito bem o Ruud, ele jogou muito bem no fundo de quadra. Vamos ver se mantém esse nível, né? O Ruud, a gente sabe que nas quadras duras ele chegou a ter seus momentos, mas nos últimos anos e até mesmo nos últimos torneios, ele tá longe de ser aquele cara de intimidação nesse tipo de superfície, não a superfície que casa com o jogo dele, né? Tipo, quadradura rápida não é o estilo dele. O Gabriel Diallo venceu o Damir Dzumhur por 3-1, 7-6, 4-6, 7-5, 7-5. O João chamou o Raul no jogo contra o Kecmanovic, o Diallo também chamou o Raul, né? Condição climática ali, né? Mais de 30 graus, insolação, né? Se bem que até o jogo do Diallo foi mais à noite, mas ainda tá quente, né? E assim, ele é canadense, né? Canadense normalmente não joga no calor, né? Então, acaba que ficou um ambiente bem complicado para jogar. Mas o Diallo deu o jeito dele, né? Tipo, começou um jogo complicado, o Dzumhur conseguiu quebras ali, né, nos primeiros sets, mas chega ali a partir de um momento do terceiro set, que chegou a estar atrás, até quebra atrás, né? Ele conseguiu voltar e conseguiu jogar num nível bem alto e elevou o nível de saque dele, né? Assim, ele conseguiu 11 aces nos dois últimos sets, comparado a 6 nos 2 primeiros. E o Diallo é um cara que precisa do saque. Diferente do Opelka, o Diallo sabe jogar no fundo de quadra, ele tem recurso para se manter nos pontos, né? Obviamente ele não é um cara que tem, assim, um cara que vai sustentar 30 trocas com facilidade, né? Mas ele tem bolas no fundo de quadra que o permitem ser um cara que você não pode descartar nos games de devolução. E ele conseguiu uma boa vitória contra um cara que ia exigir muito dele em trocas mais longas, como é o caso do Damir Dzumhur. Então, boa vitória para o Gabriel Diallo. E o Carlos Alcaraz venceu o Riley Opelka 6-4, 7-5, 6-4, né? Um jogo que tinha potencial de ser perigoso, mas o Alcaraz deu conta do recado. Primeiro set do Alcaraz, impecável, não perdeu um ponto sequer nos games de saque. A partir ali do segundo e do terceiro set, o Opelka começou a aparecer um pouquinho mais, né? Ele chegou a produzir 2 breakpoints no segundo set, né? O Alcaraz não tinha perdido um ponto sequer no saque, né? Caiu para 77 no primeiro saque, 67 no segundo. No terceiro set, por exemplo, né? Ele teve 55% dos pontos com o segundo saque. Então, já começou a ficar um pouquinho mais aberta a janela, mas o Opelka não soube aproveitar. E a verdade é que quando o primeiro saque não entrava, ele estava muito vulnerável, porque havia um abismo gigantesco, o abismo laurenciano estava ali entre ele, o nível de fundo de quadra do Alcaraz e do Opelka. Então, boa vitória do Alcaraz, é um jogo com potencial de ser muito perigoso e o Alcaraz deu conta do recado. E os jogos que temos hoje, né? Hoje a gente tem Lorenzo Musetti contra Giovanni Mepich Perricá, Marton Fuciovics, que vem de título em Easton Saleh, vai enfrentar o Denis Shapovalov, Mateu Arnaldi enfrenta Francisco Cerúndulo, Alexander Bublik enfrenta Marin Cilic. Olha, 4 jogos bons demais, tá? Bublik contra Marin Cilic, né? Alexei Popyrin vai enfrentar o Emil Russuvori, o Quentin Halys enfrenta o da Vigofan, Yannick Sinner enfrenta o Vito Kopriva, o Rydal vai enfrentar o Pedro Martinez, o Valentin Royer enfrenta o Ion Kachebu, Lorenzo Sônego enfrenta o Skullgate, o Billy Harris vai enfrentar o Félix Auger-Aliassime, Alexander Miller enfrenta o Stefanos Tsitsipas, o Gaston enfrenta o Mochizuki, o Daniel Altmaier enfrenta o Amado Medjedovic, o Gael Monfils enfrenta o Roman Safilin,
Brandon Holt vai enfrentar o Nuno Borges. O Roberto Bautista Agut enfrenta o Jacob Furlan. O Christopher O'Connell vai enfrentar o Alex de Minaur. E o Alexander Zverev enfrenta o Alejandro Tabila. Encerrando a sessão noturna, Elmer Moller contra o Tommy Paul. Então, a ver o que acontece. Espero aí um grande dia de tênis. Tem muito jogo legal acontecendo. Por esse vídeo é isso, gente. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu hype. E até a próxima, pessoal.